Pois é, nós continuamos então a nossa preparação para o nosso grande desafio do dia 29 de novembro. Superação sem limites. É você se colocando em movimento, é você se desafiando a fazer algo extraordinário. Algo extraordinário, ou que seja extraordinário para você. Uma caminhada de 3 km, de 5 km, de 10 km, uma corrida de 3 km, de 10 km, uma meia maratona, uma maratona que seja. Ou seja, nós te convidamos a se colocar em movimento, não é, Paola? Nós te convidamos a se colocar em movimento por uma vida com saúde e propósito, meu amigo Oswaldo. Então, você que aceitou o nosso desafio, você que se colocou em movimento, você abre um novo horizonte para a sua vida, com impactos na sua carreira profissional, em tudo que você faz. E hoje eu parei para conversar com você sobre a minha experiência, sobre os meus 27 anos de prática esportiva, de prática da maratona. Na realidade é muito mais do que isso, porque antes de me tornar um maratonista, eu joguei futsal, joguei no Goiás, disputei campeonatos, eram amadores, mas semi-profissionais naquela época. Disputei campeonatos por 3 anos e a partir do momento que o Goiás resolveu sair do campeonato, já estava na hora de parar da prática do futsal. Eu fui para outra coisa, fui para maratona, mas isso não foi automático, e eu queria compartilhar com vocês como aconteceu isso e os ganhos que eu observo hoje, que eu consegui com esse hábito, com a prática desse esporte. Então, lá em 1993, ou seja, no século passado, depois de ter jogado futsal no Goiás por muito tempo, eu parei com o futsal em função do Goiás ter saído do campeonato goiano. E eu já estava numa idade também, eu já tinha mais de 30 anos, já estava na hora de parar com o futebol mesmo. Aí eu fui para academia. Só que lá em Goiânia, cada esquina tem um boteco. Então tem academia e tem um boteco. Eu saía do boteco e ia para academia. E aí, o que aconteceu? O boteco começou a ganhar e eu fui pegando mais peso e tudo, e fui entrando numa vida mais sedentária. E um dia eu tomei a decisão, falei, peraí, isso aí não é para mim não. Eu quero continuar sendo um atleta, eu quero continuar tendo saúde, eu quero continuar tendo um físico saudável, um físico forte. E foi aí que eu procurei o professor lá da academia e falei para ele, professor, você prepara um treinamento para eu fazer corrida? Ele falou, podemos conversar sobre isso. Você passa aqui na academia no sábado, 6 horas da manhã, que nós vamos na pista de atletismo. Quero fazer alguns testes para a gente ter um ponto de partida. Eu quero ver o nível que você está hoje para a gente fazer toda uma programação. E lá no sábado, às 6 horas da manhã, eu passei lá, peguei ele e nós fomos fazer todo esse teste. Hoje ele diz que ele marcou comigo no sábado, nesse horário, para ver a disposição que eu tinha. Se eu realmente estava disposto a encarar e ter disciplina para me tornar um corredor de rua, um maratonista. E aí foi a decisão da minha vida, gente. Quando eu chamei esse professor para fazer um treinamento de corrida, eu pensava em fazer uma corridinha de 5 km nos jogos internos da Caixa, alguma coisa assim. Só que depois que eu fiz a primeira corrida de 5 km, foi até aqui em Brasília, eu olhei para os maratonistas que iriam naquele dia correr 42 km, falei, olha aí, eu vou me desafiar a fazer isso. E aí eu falei com o meu professor, falei, olha, prepare o treino que a partir da manhã eu quero começar a treinar e no próximo ano eu venho aqui correr os 42 km. Eu me desafiei a fazer isso. E hoje, como eu convidei você para essa nossa conversa,
eu quero te contar tudo o que aconteceu na minha vida a partir disso aí. Isso aí transformou a minha vida. Ao me desafiar a correr 42 quilômetros, eu tive que fazer toda uma preparação sonhando com esse dia durante um ano inteiro. Durante um ano inteiro, preparando o meu físico, a minha mente para encarar o desafio de correr 42 quilômetros. E quando eu consegui fazer isso pela primeira vez, foi como uma mágica de fortalecimento, de abrir a minha mente para eu pensar assim, se eu posso correr 42 quilômetros, eu posso fazer outras coisas extraordinárias a partir do meu próprio esforço. Aquilo ali começa a abrir a cabeça da gente para a gente pensar assim, puxa vida, se eu me disponho a me preparar treinando 6 dias por semana durante um ano inteiro para fazer uma corrida de 42 quilômetros, eu posso fazer outras coisas. Eu posso encarar positivamente, por exemplo, as metas que eu tenho no meu trabalho. Eu posso encarar positivamente um curso que eu queira fazer, uma especialização que eu queira fazer. E como diz todo o método desenvolvido pelo Nuno Cobra. A minha amiga Simone chegando aí, que coisa boa, Simone, você está com a gente. Então, como o método desenvolvido pelo Nuno Cobra, que traz o fortalecimento físico, trabalhando o fortalecimento da mente, a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de encarar as coisas com coragem, com disposição. E na PNL hoje eu ensino e a gente forma pessoas dentro de premissas como corpo e mente fazem parte de um mesmo sistema. Corpo e mente fazem parte de um mesmo sistema. Então, se eu trabalho a minha saúde, o fortalecimento do meu físico, automaticamente eu estou trabalhando o fortalecimento da minha mente. Eu vou acordar todos os dias com mais disposição. Eu vou acordar todos os dias sabendo o que eu quero para o meu dia, o que eu quero para a minha semana. Tudo isso a gente começa a receber a partir do momento que a gente se coloca em movimento. Eu sempre falo com as pessoas que fazem as formações com a gente hoje, que às vezes você tem um objetivo, você começa com entusiasmo e de repente vai perdendo esse entusiasmo e não sabe por quê. E muitas vezes o motivo está nessa questão do físico. Eu dou uma alimentação sedentária para o meu corpo, durmo fora de hora, faço coisas que não são saudáveis. Que disposição o meu corpo vai trazer para fortalecer a minha mente e a minha disposição rumo aos meus objetivos? Essas coisas todas a gente vai aprendendo e a gente sabe muito bem que o exercício físico ele proporciona a produção dos hormônios positivos, da serotonina, por exemplo. Quantas vezes eu vivenciei essa experiência na minha carreira profissional, épocas que as pessoas que trabalhavam comigo falavam assim, Zé, é melhor você parar de correr, que a gente não dá conta mais de fazer tudo que você tem ideia. Todo dia que você vai correr, você chega com uma ideia nova aqui para a gente fazer. Olha aí, sabe por quê? É porque você começa a atividade física depois de 20, 30 minutos, a sua cabeça vai abrindo, aquilo que era grande problema passa a ser minimizado, você começa a ver coisas que você não estava vendo, você começa a ver soluções que você não estava vendo. Tudo isso é proporcionado pelo movimento, pela sua disposição. Então eu estou trazendo isso porque eu convidei você a se colocar em movimento. E então eu estou compartilhando o que eu usufruí disso durante a vida inteira. E eu já falei aqui e falo sempre que hoje, por exemplo, o benefício da saúde. Eu fazer rotineiramente 57, 60 exames de sangue, de todos dentro dos índices recomendáveis. Eu fiz um check-up esses dias, aí tem um sistema que faz um cálculo lá e falaram que
Quando tá tudo 100%, você tem, eu acho que tipo assim, 6% de possibilidade de ter algum problema cardíaco nos próximos 10 anos. O meu deu 5%, ou seja, acima dos 100%. Isso foi um prêmio que eu ganho hoje pela minha decisão que eu tomei há 27 anos atrás, de começar a correr maratona, de cuidar do meu físico, de ter um físico saudável, de ter disposição e de me desafiar a fazer os 42 quilômetros da maratona, ou a treinar durante 5, 6, 7, 8 meses para uma prova. E tudo, e eu sempre digo que o próprio resultado da minha carreira profissional tem tudo a ver com isso, com essa atividade física, com esse físico saudável. Eu tenho certeza que pelo o compromisso que eu sempre tive com o resultado, pela minha preocupação em entregar sempre o melhor resultado, pela minha certa ansiedade em atingir os objetivos, com certeza eu teria tido muitos problemas de saúde se não fosse a minha atividade física constante. Com certeza o meu estômago ia doer mais, eu ia ter muito mais problema. Agora, a minha disposição de fazer atividade física sempre fez girar tudo e abrir a minha cabeça e produzir a serotonina, os hormônios positivos, para que essa disposição sempre continuasse e a vida saudável e os benefícios desse movimento pudessem ser um constante na minha vida, fazendo com que eu fosse um profissional sempre disposto, sempre com coragem para encarar desafios, com disponibilidade, com disposição. E eu aprendi com tudo isso uma coisa que eu chamo hoje de o espírito maratonista. Aí você fala assim, Zé, o que você fala de espírito maratonista? Para mim, o espírito maratonista é esse espírito guerreiro, é esse espírito da pessoa que sabe o que quer, que faz um planejamento, que tem disciplina para executar esse planejamento, que tem determinação, que coloca o seu limite lá diante dos objetivos que você quer alcançar. Tudo isso é espírito maratonista. O espírito maratonista é aquele que vai para uma prova com um desafio pessoal, não de ganhar aquela prova, de melhorar o tempo do ano anterior, que seja um segundo, de chegar abaixo de 5 horas ou simplesmente de completar aquele desafio de correr os 42 quilômetros. Isso é o espírito maratonista. Aí eu te pergunto, a pessoa com esse espírito incorporado para tudo que ela faz na vida, ela vai alcançar os objetivos que ela quer para a vida, para a carreira profissional dela ou não vai? Ela vai sempre ter disposição para buscar algo novo, algo maior na vida e na carreira dela ou não vai? É esse o processo, gente. É por isso que nesse ano de pandemia dessas coisas, eu resolvi chamar você, vamos nos colocar em movimento, vamos nos desafiar. E olha o que isso nos proporciona. Olha o que significa para mim isso, num ano em que todas as maratonas foram canceladas. E eu que já fiz aqui minhas 26 maratonas pelo mundo afora, esse ano eu não podia correr uma maratona. E aí, sem pensar, eu convidei cada um de vocês para se desafiarem a gente fazer uma corrida, uma caminhada no dia 29 de novembro. E sem perceber, eu abri a oportunidade para correr uma maratona. E eu que vivi isso a vida inteira, não tinha pensado que eu vou ter, com certeza, uma das medalhas mais preciosas aqui na minha coleção. Uma medalha de uma maratona com a marca do Instituto Z1. Uma medalha de uma maratona, eu me emociono até de falar isso. Uma medalha de uma maratona do Instituto Z1, promovida num ano em que todas as maratonas foram canceladas.
promovidas num ano em que todos os eventos foram cancelados e nós encontramos a nossa maneira de fazer, cada um no seu lugar, cada um com o seu próprio desafio, e vamos superar os nossos limites, vamos buscar algo que tem um significado. Por isso é que quando nós lançamos esse desafio, nós falamos, o que é extraordinário para você? É caminhar 3 quilômetros? Ótimo, faça isso. É caminhar 5 quilômetros? Ótimo, faça isso. Nossa, gente, a minha grande amiga Marisa, há quanto tempo, Marisa? Que coisa boa ver você aqui. Espero que você tenha se desafiado a fazer uma boa caminhada junto com a gente, Marisa, lá no dia 29 de novembro. Então, foi com esse propósito que nós convidamos cada um de vocês a fazer algo, a dar um sentido, a criar um motivador interno para você. De repente você vai lá e faz um compromisso público de caminhar 5 quilômetros ou de correr 10 quilômetros, e aí isso se torna um motivador. Isso se torna a energia para você acordar todo dia, olhar para o sol, olhar para fora e falar assim, vou botar minha máscara e vou fazer meu treinamento, vou fazer meu treino. Eu vejo pessoas que estavam paradas há muito tempo, falando assim, Zé, eu já aceitei o desafio, eu estou treinando todo dia. Pessoa que faz caminhada de 1, 2 quilômetros, fala assim, eu estou treinando. Olha o que significa isso. E eu quero compartilhar com vocês a história de um grande amigo meu que se desafiou. Eu acho que ele vai caminhar, não sei se 3 ou 5 quilômetros. Eu acho que ele se propôs a caminhar 5 quilômetros. Esse meu grande amigo, ele fez uma cirurgia há 2 anos. Está completando 2 anos, ele fez um transplante de fígado. Estava meio acomodado com a pandemia e de repente eu fui mexer com ele, convidei-o a se desafiar, a voltar a caminhar, a fazer alguma coisa. Ele já está me mandando foto todo dia dos treinos dele, das caminhadas dele, se preparando para o desafio dele. Só essa pessoa já faz valer a pena tudo isso que nós estamos fazendo. Uma pessoa que passou por um problema de saúde desse, de ter que fazer um transplante de fígado, e o que ela mais precisa é ter o movimento, é manter o físico em movimento, e de repente ele se inspirou a vir com a gente. Valeu ou não valeu a pena eu ter inventado essa história? Eu vejo a Paola, eu vejo a Nete, eu vejo a Simone, que de repente, eu não sei se a Simone já se inscreveu, mas hoje ela vai se inspirar e vai lá se desafiar a fazer uma caminhada, alguma coisa junto com a gente. Porque eu estou aqui para inspirar você a fazer algo que seja bom para você. Eu estou aqui para te inspirar a fazer algo que traga um motivador novo para a sua vida, para o seu acordar diário, com propósito, com significado. Então, por tudo isso, por todos os benefícios que uma vida em movimento nos proporciona, é que eu te falo, vai valer a pena sim. Como na semana passada a Cíntia estava falando dos benefícios da atividade física, de um bom equilíbrio de alimentação, um bom equilíbrio na alimentação, equilibrando com a atividade física, você vai perder peso, você vai estar no peso que você queria, você vai ter mais disposição e principalmente vai ter mais saúde. O slogan do nosso desafio é por uma vida com saúde e propósito. Meu amigo Dr. Leandro, que está junto comigo lançando esse desafio, ele é nutrólogo, a clínica dele como é que chama, Madalena? Qualidade de vida e performance com qualidade de vida. O Leandro fala o seguinte, o fato é que nós vamos viver 100 anos, gente. O fato é que
Cada dia nós vamos viver mais e é muito claro que nós vamos viver 100 anos. Que vivamos 100 anos de uma vida saudável, de uma vida com saúde, de uma vida com prazer. E é isso que a gente está buscando. Então, como eu disse, a gente às vezes despretensiosamente a gente faz algo que se torna grande. Como eu compartilhei com você aqui hoje. Vocês que me acompanham diariamente. Sabe o que significa para mim correr 42 quilômetros e botar uma medalha no pescoço da superação sem limite do Instituto Z1? Sabe o que significa para mim, cada um de vocês que estão com a gente, fazer o seu desafio e se realizar fazendo isso? Alguns de vocês adquiriram o kit VIP, vai ter essa medalha, vai ter a camiseta. Outros vão receber o seu kit virtual. E nós fazemos a maior questão de encaminhar todos os kits virtuais. É gratuito, nós não queremos ganhar dinheiro nenhum com isso. Nós só queremos que você busque o seu propósito e encontre mais saúde, mais disposição ao estar com a gente nesse desafio. Então nós temos ainda 2 semanas para o grande dia 29 de novembro, em que eu vou correr a minha maratona e você vai cumprir o desafio que você se propôs a fazer. Na próxima semana nós vamos falar um pouco sobre suplementos, sobre como eu vou equilibrar suplementos com alimentação para que tudo isso somado me dê saúde e me dê a disposição para desenvolver a minha preparação física. Na próxima quinta-feira eu vou estar novamente com a minha amiga Cíntia, nutricionista, e com a Fernanda, que tem uma loja de suplementos. Nós vamos conversar sobre esse equilíbrio de suplementação com a boa alimentação, tudo isso sustentado pela melhor orientação, pela orientação de profissional que vai saber exatamente o que realmente você precisa para ter essa vida saudável, para ter a saúde que você quer e que você busca. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, continua abertas as inscrições para o kit virtual. O kit VIP, infelizmente, já estão todos esgotados, mas está aberto para você ir lá e se desafiar a fazer uma caminhada ou fazer a corrida na distância que for melhor para você no dia 29 de novembro. Mais uma vez, gratidão pela sua atenção, gratidão por você estar com a gente, por você responder positivamente aos nossos chamados. Isso faz com que a minha missão, que é levar algo que seja positivo para as pessoas, seja realizada. E eu tenho uma satisfação muito grande, cada oportunidade, de estar aqui com você, compartilhando experiências e levando alguma coisa que possa ser bom para você. Tá bom? Vamos juntos e na próxima quinta-feira nos encontramos novamente nesse mesmo horário. Grande abraço a todos!